A Lei de Diretrizes Orçamentárias de Ribeirão já está na Câmara para ser analisada pelos vereadores. A previsão é de que o município terá 2 bilhões e 900 milhões de reais de orçamento para trabalhar em 2017. Mas, diante da dívida que se arrasta, uma proposta de emenda pode apertar o cinto dos gastos da Prefeitura para a próxima gestão. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define metas e prioridades do governo municipal para serem realizadas no ano seguinte, como obras e serviços mais importantes para a cidade. A LDO é elaborada pelo Executivo e encaminhada à Câmara. A de Ribeirão já está na Casa de Leis e vai agora para a Comissão de Finanças analisar. Até o dia 15 de julho precisa ser votada no plenário. Segundo o secretário da Casa Civil, a prioridade será a continuação das obras do PAC. A entrada ali do Ribeirão Verde, as melhorias que tem aqui nas mais diversas regiões, principalmente nas proximidades da rodoviária, no cruzamento entre o centro da cidade e os Campos Elíseos, são obras prioritárias dentro do PAC. A previsão é de que o município terá mais de 2 bilhões e 900 milhões de reais para usar em 2017. Diante da estimativa, a preocupação deste vereador é com o gasto desordenado. Para isso, ele apresentou uma emenda na sessão de ontem à noite que altera a porcentagem que a Prefeitura tem direito de remanejar do orçamento sem precisar de autorização da Câmara. A proposta agora é diminuir de 20% para 10%. Reduzir de 20% para 10% tira a margem de gastos que o próximo gestor poderá ter com a cidade, tendo em vista que o atual governo fez um total descontrole das contas públicas, gastou a mais do que tinha, inchou a máquina pública, não está pagando fornecedores. Então, para tirar essa carta branca de tudo aquilo que este governo fez, nós acreditamos que o futuro da cidade deve ser baseado numa gestão mais enxuta. Uma cidade precisa sempre pensar no futuro, não pode ficar fazendo emendas que dificultem a vida do administrador público. Portanto, acho que essa emenda será rejeitada. Primeiro, preciso estudar para ver, até porque o presidente agora não vota, só vota em caso de empate, né? Para ver quais são as alegações que eles vão colocar na emenda para que nós possamos estudar e fazer o melhor possível. A preocupação é com o gasto do município, principalmente do último ano para cá. Segundo informações, a Prefeitura tem consumido 500 milhões de reais a mais do que arrecada. São cálculos feitos por especialistas, inclusive da FEA-USP, de pessoas que acompanham o dia a dia da cidade e que acompanham também o descompasso fiscal que vive Ribeirão Preto. Nós não podemos aceitar uma cidade que está se afundando em dívidas, serviços públicos prejudicados e as finanças arrasadas também. O senhor confirma essa informação de que a Prefeitura tem gasto 500 milhões a mais do que arrecada? Olha, vai ter que ser uma previsão que só pode ser confirmada no final do ano. Isso é do ano passado. É desse ano que você está fazendo referência, no ano passado. Do ano passado para cá. O ano passado já teve esse déficit de 500 milhões, segundo as informações. As informações não procedem. Eles tentam maquiar dados, inflar o orçamento, fazer previsões irreais para tentar fechar no azul. A verdade é que a cidade gasta muito mais do que arrecada. E logo, se não mudar o cenário, se não tiver austeridade, gestão pública profissional, não vai dar conta de pagar os serviços mínimos. Diante desse impasse, o economista da USP prevê o que pode sobrar para o próximo administrador. Isso já é uma questão muito preocupante. Você está tendo um déficit que está se repetindo. Esse déficit que se repete ano a ano começa a se tornar algo estrutural. Então você acaba deixando uma péssima herança para o próximo prefeito, que é pegar a casa já com uma dívida razoável. Se você considerar todo o orçamento, é quase, aí você tem praticamente 20%, 25% já de déficit, o que compromete bastante a atuação do próximo e até da atual prefeitura. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Cláudia Prates traz mais informações. Cláudia. Pusse, para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com o economista Jair Casquel. Jair, por que a prefeitura tem liberdade para mexer como bem entender aí esses 20% do orçamento? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Pusse, a todos aqueles que nos ouvem. Essa liberdade ela é prevista na votação que pode ser feita pela Câmara. Então a Câmara pode arbitrar 10%, 15%, 20% para dar uma margem de manobra
Porque, em geral, o que a gente orça, o que prevê, o que projeta, nem sempre acontece. Então, é para evitar maiores problemas, abrir um pequeno espaço para exceção, mas 20% eu já diria que é um grande espaço. Dá para prever de quanto do orçamento a Prefeitura vai ter para investir na cidade? Eu diria que hoje não dá pelo seguinte, nós não sabemos direito nem a situação orçamentária da Prefeitura, porque a transparência parece que está faltando um pouco em termos de informação, em termos de gestão. Então, sem uma auditoria séria das contas, sem a apuração dos atrasados, vai ser muito difícil ter uma ideia do que efetivamente poderá ser investido no próximo exercício. O orçamento votado neste ano fica para o futuro prefeito. O que ele deve herdar? Primeiro, ele vai herdar uma cidade quebrada, é um fato, uma prefeitura que não consegue se aguentar. Segundo, ele vai herdar um problema sério, inclusive nessa redução dos 20% para os 10%, porque fica uma pergunta não de caráter econômico, mas de caráter político. Por que é que para um prefeito pode 20% e para o próximo prefeito não pode, vai ser só 10%? Então eu diria que a projeção que se tem hoje é de um período bem difícil, meio assim em pão e água. Além disso, tem também aí a questão da dívida, né? Atualmente gira em torno de 800 milhões de reais. Isso inviabiliza, né, os investimentos na cidade? Isso inviabiliza porque essa dívida é a dívida que está aparente. Nós não sabemos hoje quais são os atrasados, nós não sabemos a situação em termos de arrecadação, qual será, que é um outro problema sério. E se a prefeitura apresenta pendências, nem sempre ela consegue verbas federais e estaduais. Então eu diria que é uma situação delicada, complicada e que pode gerar transtornos futuros. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que a Prefeitura de Nuporanga é suspeita de descartar lixo hospitalar em local inadequado. Pusse. E aí, Cláudia?